meus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de Euphoria, que foi ao ar nesse domingo, dia 6. E, gente, que episódio tenso! É literalmente uma correria, e lógico que eu vou falar de todos os detalhes, as revelações, e também teorizar quais que são as consequências do que acontece aqui. Enfim, como vocês sabem, vão ter spoilers, então se você ainda não assistiu, fica aí avisado, depois retorna pra gente discutir. Lembrando que tem vídeos semanais aqui no canal de Euphoria, então pra não perder nada sobre Euphoria e outras séries, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, depois do chororô, né, do quarto episódio, volto aqui mais aliviada, ficou tudo bem. Sam Levinson, ele enganou a gente, né, de novo, porque no All For Us também foi a mesma especulação, no final das contas não aconteceu nada. No momento que acontecer, ninguém vai acreditar, e aí realmente vai acontecer, lógico, né, é pra despistar e vai ficar cada vez mais impactante. De qualquer forma, eu tinha falado sobre o episódio anterior que ele tinha diversas interpretações, que não era muito definitivo, ele tinha alguns elementos, né, que trazia, né, uma possível overdose ou até mesmo uma possível morte da Rue. No final das contas, valeu muito mais aquela perspectiva quando a gente vê ela de fora, que ela tava ali toda envolvida com a droga, mas de qualquer forma toda a questão religiosa, ela é presente sim no episódio, esse encontro com essa divindade, com esse ser maior que eu tinha falado sobre a conversa dela com o Ali. Esse episódio ele é bastante interessante porque ele é narrativamente diferente dos outros, ele é mais um episódio focadão ali na Rue, mas pra mim ele é um episódio que fala muito mais sobre o quanto ela pode fugir, mas no final das contas o ponto seguro dela é realmente a casa dela, que ela ficou o episódio inteiro fugindo. Então vamos começar do começo, a gente vê os eventos diretos, né, depois do final do quarto episódio. A gente não tem uma passagem de tempo necessariamente, mas a gente viu que a Jules foi falar para a mãe dela que ela estava usando drogas, ela utilizou aquela informação do Elliot, né? E a gente vê uma situação bem similar ao que a gente teve ali na primeira temporada, da briga dela com a mãe dela, que foi super intensa. Aqui eu acho que se intensifica mais ainda, porque a gente vê cada vez mais a Rue envolvida com as drogas, cada vez se afundando mais, e consecutivo a isso, ela também tá mais agressiva. E, nossa, a Zendaya, ela tá simplesmente impressionante nesse episódio. A gente já sabe, né, que ela é uma atriz maravilhosa e bem provavelmente pode vir mais um Emmy aí pra ela por causa dessa cena, mas é muito interessante a gente ver como ela faz muito bem essas variações de humor. Ela tá extremamente brava, depois ela tá ali pedindo desculpa, ela tá desesperada, e não só, cara, a mãe dela segura muito a onda, a Dia também, eu amo essa atriz e ela já demonstrou em outros papéis que ela é realmente uma super atriz, e ver esse embate aqui entre elas, ela ali toda encolhida, chorando de novo com toda essa situação que tá acontecendo de novo. E eu queria destacar também a força da mãe dela, né, porque em um dos vídeos anteriores eu tinha falado, né, que ela sempre fazia o melhor possível, às vezes justamente por ser humana ela acabava extravasando, então ela ficava muito brava, e aí de novo eu reforço, ela fazia tudo o que estava dentro das possibilidades dela, zero julgamentos para essa mulher. Na realidade, eu admiro a força que ela demonstra, mas nessa cena específica eu acho muito impressionante, tanto ela falando ali pra Rue que ela criou ela, então que ela não vai colocar esse medo nela, mas também a forma acolhedora que ela vem falar de tudo bem, você teve uma recaída, vamos recomeçar, vamos te levar no hospital, de realmente querer resolver a situação e não intensificar a situação, tanto que no momento em que a gente via muito mais a Rue naqueles excessos de raiva dela, ela não retornava, né? Ela inclusive tentava evitar, como no momento que ela fecha ali o quarto da Dia, porque vê que a Rue tá indo muito pra cima dela e que em algum momento ia ter uma colisão muito grande. Então também pra mim é a forma dela proteger as duas filhas. Ela não quer ferir a Rue, mas ela não quer que a Dia seja ferida também, então é a forma dela tentar evitar isso. Sério, é maravilhoso. Essa cena é muito intensa, tão intensa quanto foi na primeira temporada, mas preciso dizer que além de intensa, ela foi impactante quando tem a revelação que no cômodo ao lado estava ali Jules e Elliot, ouvindo tudo o que estava acontecendo
e também o embate, principalmente, né, da Rue com a Jules. Lembra que eu tinha falado sobre o relacionamento delas, inclusive dessa relação Jules, Rue e Elliot, né, que no final das contas, muito das problemáticas do relacionamento da Rue e da Jules estava envolto delas não conversarem de fato as coisas que machucaram ou não serem necessariamente honestas uma com a outra, e a gente sabe que toda essa questão da Jules ter ido embora, né, e esse sentimento da Rue ter se sentido abandonada é algo que tá presente aí desde o início da temporada, e elas nunca resolveram. Como eu tinha falado, elas tinham evitado, né, conversar. A Rue até fala da recaída dela no primeiro episódio que foi por conta disso, mas elas nunca falam realmente como se sentiram, qual que é a perspectiva de cada uma. E aqui é quando a Rue realmente fala tudo que ela queria falar. E nossa, que cena dura, que dó que deu da Jules. E eu achei muito lindo, inclusive, que ela conseguiu compreender a situação, né? Porque lembra que eu vinha falando, tipo, foi só maconha, então não é uma recaída muito grave e tudo mais, e que ninguém parecia estar dando muita bola de que, mesmo se fosse a maconha, o fato da Rue ter fumado a maconha era muito mais grave do que alguém normal ter fumado, né? Inclusive, é uma frase da própria Dia pra ela, naquele momento do slide. Então, pra mim, ninguém tava entendendo a gravidade, mesmo que fosse a maconha, que não era o caso, que ela só usou uma droga para justificar uma pequena recaída e o buraco era muito mais embaixo, como o próprio Elliot falou, tudo que ela estava usando, inclusive o fato, né, dela cheirar a heroína. E esse é um fator muito importante porque a gente vê como cada vez mais a Rue, ela tem se envolvido mais com as drogas. Nesse episódio, quando a mãe tenta levar ela para reabilitação, ela chega até a falar, né, que ela nunca ficou sóbria desde quando ela retornou. Ela teve aqueles 15 dias na primeira temporada, mas de fato a gente viu o que, né? Na primeira temporada ela não ficou sóbria, ela utilizava algumas pílulas e tal, e ali, a partir do momento do trem, foi uma outra virada de chave, foi real a recaída dela, e dali ela foi para drogas mais pesadas. E aí o momento que entra a heroína. E por que eu tô falando dessas drogas e como que cada vez tem ficado mais pesado? Porque nesse episódio a gente vê que a traficante lá, ela injeta morfina nela. E aí droga injetável é um negócio muito mais bizarro, principalmente quando a gente vê a Rue ao longo do episódio com vários sintomas de abstinência, né? Então a dor que ela sente ali, a necessidade da droga, são sintomas de abstinência. Mas aí, voltando sobre a discussão da Rue com a Jules, eu achei que a Jules, ela conseguiu lidar muito bem, porque ela ouviu coisas muito duras e ainda assim ela tava falando que amava ela, que ia ajudar ela. Então, pra mim, ali ela tem um entendimento da gravidade da situação e que ela sabe que a Rue, ela não tá falando aquelas coisas necessariamente porque ela quer. Óbvio que bem provavelmente vai machucar ela de uma forma que não sei se elas vão conseguir resolver, já que elas têm essa problemática de comunicação dentro do relacionamento delas. E ainda assim, também gosto de um personagem como o Elliot, que era o parceiro ali dela, falando que gostava da Rue quando ela usava drogas. E desde o início a gente sabe que essa relação era uma relação que daria uma problemática em algum momento, porque eles mesmos assumem, né, que um não é bom pro outro, mas que tá tudo bem. Então ele acha que ele interviu em algo que ele não deveria, que trouxe uma problemática muito maior, mas no final das contas pode ser algo que acabe ajudando de certa forma, ou até dê um direcionamento mais prejudicial por causa da morfina. Já vou retornar a falar um pouco mais disso. Mas esse episódio, ele é muito impressionante porque é sempre a Rue fugindo, ela foge da mãe dela, ela foge da polícia, ela foge do cachorro, mas pra mim ela tá fugindo de ter que lidar com todas essas coisas. Ela tá fugindo da sobriedade dela, principalmente vem a partir do momento que ela retornaria ali pra rehab. E por isso que eu falo também que o retorno dela pra casa é a única maneira dela ter um porto seguro, porque a gente vê que ela recorre a Lexi e aí ela vai ali no banheiro, tenta encontrar algum tipo de droga, rouba algumas joias e tudo mais, mas no momento que ela sai, tá acontecendo uma intervenção. Inclusive, gente,
Essa cena é super intensa, porque a Rue simplesmente fala daquele momento que ela viu, né? Da Cassie entrando no carro do Nate. Lembra que terminou o episódio ela falando, what the fuck? Então ela viu toda essa situação acontecendo e é ali que a Mad descobre. É muito interessante isso, porque assim, Euphoria consegue te enganar narrativamente de uma forma espetacular, porque a gente sabe que realmente nada tá ali à toa. Então a gente presta atenção nesses detalhes, como por exemplo, eu tinha falado, a calcinha que foi deixada ali no carro, pode ser que em algum momento o Nate e a Mad retornem e aí a Mad vê a calcinha ali. Eles colocam elementos que eles possivelmente poderiam trabalhar, mas não necessariamente eles vão trabalhar com eles também, da mesma forma que eu tinha falado da revelação do Carl, né, que a Mad poderia utilizar esse CD e também que cada vez mais as pessoas estavam sabendo dessa vida dupla dele, e no final a revelação veio a partir dele mesmo. Ele revelou para a própria família o que ele fazia e a liberdade que ele sentiu ali. Então aqui quando a gente vê que a Rue tá revelando, não foi nada do que a gente imaginava. Então é muito engraçado como eles têm essas pegadinhas aí com a gente, e sem falar, né, de toda a problemática. A gente viu que não ficou legal, e é interessante porque quando tem esse momento do episódio, ela até utiliza disso pra fugir ali da situação, elas vão pro quarto e a gente não vê mais o que aconteceu. E aí, na hora, eu tava o próprio meme da fofoqueira, sabe? Eu queria saber o que ia continuar acontecendo com a Rue, porque ela tava fugindo, ela conseguiu escapar daquela situação, mas ao mesmo tempo eu também queria ver o que tava acontecendo naquele quarto, aquela discussão. Teria sido maravilhoso se esse episódio tivesse dividido tela e contado as duas tretas ao mesmo tempo, tô brincando. Bem provavelmente no próximo eles vão explorar muito mais isso, principalmente porque esse foi mais focado na Rue, e também porque é o que eu tô falando, esse episódio ele traz uma sequência da Rue fugindo, não só figurativamente falando como a gente vê ao longo do episódio inteiro, mas simbologicamente também. E ali da Alex ela vai pro Fesco, ela também faz a mesma coisa, procura mais drogas e o Fesco expulsa ela. E consecutivo a isso, a gente vê ela indo lá na traficante, querendo pagar porque ela entende toda a problemática da mala. A gente não viu o que aconteceu com essa mala. Segunda dia, ela falou que foi tudo pra privada. Então, muito também da obsessão da Rue é porque ela sabia que ela precisava pagar esses 10 mil dólares, senão a família iria sequestrar e tudo mais. E no final das contas, a traficante, ela levou não de boa, né? Porque ela tem esse lance calmo, mas é quase como, sabe, tipo o Kingpin. A gente já viu muitos traficantes que são muito tranquilos, mas aí quando precisa virar a chave, a problemática é pior do que se a gente visse alguém extremamente violento. E é por isso que esse episódio também vai causando uma sensação de que a Rue tá em um perigo constante também. Por quê? Porque ela não ajudou a Rue, né? Ela desde o início ofereceu ali a morfina, porque ela sabia que daí seria uma droga injetável, que é muito mais viciante, porque você tem o contato direto ali. Não acho que foi à toa que no momento que ela usa, eles dão um close tão grande pra ver o sangue misturando e depois injetando. E aí, mais uma vez, a gente tem uma terceira virada da Rue com cada vez drogas mais pesadas. Então, pra mim, essa cena é muito significativa porque demonstra realmente que ela vai pra algo mais pesado, pra drogas injetáveis. E é interessante isso acontecendo no quinto episódio, porque lá no primeiro ela tava falando pra Faye, né, sobre o que ela achava sobre drogas injetáveis, de ai, não, é muito pesado e sei lá o que. Aqui a gente inclusive vê ela falando que nunca usou, que ela tava com medo, perguntava se era seguro e tudo mais, e é altamente viciante. Então isso de forma alguma ajudou de fato ela. Na realidade é uma problemática que vai bater lá na frente da série. E tem um aspecto interessante sobre essa cena também, é pra gente começar a observar que sempre que a Rue tem um contato mais próximo com o pai dela, são em momentos com muita dificuldade. Isso aconteceu em All For Us, isso aconteceu no quarto episódio. Aqui a gente vê essa transição dela com a traficante ali na banheira e lembrando do pai dela, cuidando dela na banheira. A gente também vê o momento dela no enterro do pai, que eu acho que é extremamente importante. Isso demonstra como a morte do pai é sim recente pra ela. Eu já tinha falado sobre isso quando o Elliot conversou com ela. Então todos esses reflexos, esses momentos mais pesados são relacionados ao luto dela. E ainda assim que aparentemente ficou tudo bem, porque ela tava com a
roupinha trocadinha ali, deitou na cama, mas ela fugiu dali. Então, as atitudes da Rue nesse episódio vão ter consequências gravíssimas, tanto com relação ao pagamento da mala, porque as joias ficaram lá, então ela nem conseguiu pegar as joias para penhorar, para dar esse dinheiro, que seria os 8 mil, né? Porque tinha 2 mil em dinheiro, mais a morfina que ela usou, mais as drogas mais pesadas que provavelmente ela vai querer usar também. Eu acredito que o Elliot ainda pode ser uma pessoa que afunde mais ela, sendo bem sincera, mas até mesmo ali passa toda essa sensação de perigo, né? E no final das contas, ela tá sempre indo na casa dos outros e não tendo realmente a segurança que ela procura, né? Quando ela vai nesses lugares, nessas pessoas que supostamente ela confia. Então é por isso que eu falo, né? Quando a gente ouve o barulho da porta e a mãe fala Rue e não mostra se ela realmente voltou, pela minha interpretação, ela de fato voltou ali, sim, pra casa, muito pra justamente demonstrar que ela pode fugir. Esse é o destino final, porque no final é sempre a família que vai acolher, é sempre a família que vai dar o direcionamento certo. Eu não acho necessariamente que ela tenha ido pra algum lugar, assim, pra usar droga. Não acho que, honestamente, ela vai pedir ajuda, tá? Porque eu acho que a gente ainda vai ver ela se afundar mais ainda nos próximos episódios, antes de ter qualquer tipo de ajuda, porque mesmo que ela fosse pra uma reabilitação, também não acho que a sobriedade seria algo que aconteceria tão fácil. Algo bem equivalente ao que foi na primeira temporada. Eu acho que a Rue, ela precisa de um impacto maior ainda para que isso aconteça. Como eu falei, né, esse episódio mostra ela fugindo tanto figurativamente quanto simbologicamente. Então, para mim, sim, ela retorna ali no final. E é muito interessante porque esse episódio, ele é tão intenso, que por mais que tenha acontecido toda aquela questão da Cassie e da Mad, num minuto ali do episódio, e mesmo que você fique curioso, que nem eu falei, né, por mim, dividir a tela e tava tudo certo, a intensidade ela vai crescendo tanto, ela foge da polícia, ela dorme na rua e etc, que você esquece, esse negócio fica em segundo plano. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Eu fiquei muito curiosa, lógico, no momento, queria saber quais que eram os desdobramentos, mas esse episódio ele é tão consecutivo nessa fuga da Rue que ele incrivelmente te capta de novo para aquilo. Mas é óbvio que eu também estou curiosa, quero saber muito sobre os desdobramentos agora que a Mad sabe. Meu Deus. Mas ao mesmo tempo eu também espero que a Cassie consiga se abrir de alguma forma, não que justifique, mas que ela fale as coisas que aconteceu no ano anterior com ela, porque é mais compreensiva algumas atitudes, não só de responder como ela mesma estava falando, vocês tinham terminado e tudo mais. Ainda assim existe todo o sentimento de ser melhor amiga, ser o ex-namorado, saber que é um relacionamento que vai e volta frequentemente, enfim. E como eu falei, né, além de toda essa problemática da Cassie, da Mad e o Nate, tem outras perguntas que esse episódio deixa a ser explorado, né, como o que vai acontecer realmente com o dinheiro da mala, a Rue, ela vai se viciar, quais que vão ser as consequências dos atos da Rue nesse episódio, e eu quero saber isso de vocês, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!